Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs do canal do YouTube. Hoje nós temos como reflexão o Evangelho desse 18º domingo do tempo comum, que é aonde o Senhor vai nos pedir que possamos ser ricos em Deus, desapegados das nossas vaidades, buscando as coisas do alto e assim chegar ao coração do nosso Deus. O Evangelho a ser meditado neste domingo é o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Então você abra a sua Sagrada Escritura e antes da Santa Missa, prepare o teu coração, a tua alma, para escutar a mensagem do Evangelho. E mande para os grupos, as pastorais, para que possam ir à Santa Missa com o coração ardente à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 12, versículos de 13 a 21. Meu irmão, esse começo do Evangelho, ele vai dizer, Jesus está lá e chega um rapaz e fala: mestre, fala com meu irmão para repartir a herança comigo. Jesus vai olhar para esse jovem e dizer: meu filho, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou juiz em hábito dessa causa. Então, me tire dessa. E vai dizer ao povo para não ter um coração avarento, um coração ganancioso, para não juntar nessa terra tesouros e bens, porque esses bens e esses tesouros aqui nessa terra vão passar, mas o coração daquele que está em Deus não vai passar. E depois que ele dá essa orientação ao povo, ele conta uma parábola. Jesus vai dizer uma parábola a qual um homem tinha muito dinheiro. Esse homem tinha um celeiro gigantesco a qual produzia e recolhia muito trigo. Esse homem viu que o celeiro já estava pequeno, que ele tinha muito mais ainda a colher, e ele derrubou aquele celeiro e construiu um outro muito maior para guardar os seus bens e todo o trigo a ser colhido. E depois que esse homem destruiu o seu celeiro antigo e construiu um maior, sabendo que ele já tinha muito dinheiro, ele falou: agora a minha alma pode ficar tranquila, porque eu já tenho bens futuros depositados. Então agora eu posso beber, eu posso curtir, eu posso descansar, a minha alma agora não precisa se preocupar. E ao mesmo tempo esse homem recebe de Deus uma mensagem a qual Deus lhe tiraria sua alma aquela noite. Ou seja, Deus o chamaria para ter um papo pessoal com ele naquele momento. E a parábola vai dizer: para quem ficará todo aqueles bens daquele homem? E ao mesmo tempo, no versículo seguinte da parábola, Jesus diz para não ajuntar tesouros, o homem não se entesourar, dependendo da tradução bíblica. O homem não ajunte para si muitos tesouros, porque o homem tem que ser rico em Deus. Assim termina a parábola. Meu irmão, toda a liturgia da palavra, começando do livro do Eclesiastes, ele vai dizer sobre a vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ou seja, querer ser mais do que você já é. O livro a qual a segunda leitura vai dizer, que é o livro de São Paulo, aos Colossenses, a comunidade dos Colossenses, vai dizer: buscai as coisas do alto. Uma vai falar para não ser apegado à vaidade, outra vai dizer que desapegado dessa vaidade, queremos buscar as coisas do alto. E o Evangelho vai dizer para termos tesouros e ajuntarmos riquezas em Deus. Esse Evangelho parece que foi feito hoje, porque as nossas realidades terrenas é somente ter, ajuntar, roubar, obter para si aquilo que não é seu. Nós não estamos vivendo uma mensagem evangélica. E isso estou falando para os cristãos. Isso eu estou falando para os católicos. Não para os desorientados. Não para os que acreditam em outras coisas. Nós, católicos, que professamos esta fé,
nós queremos ainda ter muito mais do que já temos, passar por cima dos outros, obter para nós heranças e heranças, porque os nossos filhos vão precisar, a nossa família vai precisar. Nós não confiamos nesse Deus que nos dá a certeza do reino. Nós não confiamos nesse Deus a qual quer ajuntar para nós tesouros espirituais. Nós não confiamos nesse Deus a qual veio pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus nasceu em um curral, Jesus não tinha um hospital, não tinha uma regalia. Jesus morreu no madeiro da cruz, aonde eram condenados os piores criminosos. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus era humilde. Jesus veio servo sofredor. Jesus veio simples, porque o reino dos céus não é deste mundo, e sim em cima, onde está o Deus Altíssimo, aonde Jesus está sentado à direita do Pai. O Evangelho é pobre, meu irmão. Jesus lidava com os pobres, Jesus acolhia os pequeninos. Mateus 5, nas bem-aventuranças, vai dizer: o reino dos céus é para os pequenos e os pobres. E Jesus vai dizer isso no Evangelho: seja desapegado, seja livre das coisas terrenas, não preocupe em ajuntar coisas nessa terra, aonde a traça e a ferrugem corrói. Ajunte tesouros espirituais. Ajunte dentro do teu coração a certeza que o reino dos céus é o objetivo da nossa fé, é o objetivo da nossa vida. Ajunte no teu coração a certeza que Jesus é o nosso Salvador. Porque nessa terra, as coisas dessa terra vão passar. Não adianta ter o trigo futuro, não adianta ter dentro deste celeiro bens e bens a qual nós não poderemos gastar nessa terra, porque queremos ajuntar tesouros futuros dessa terra, e não pensamos no irmão que é o nosso próximo, nós não pensamos naquele que passa necessidade, nós não precisamos pensar a qual aquele está sofrendo naquele momento, porque o tanto de bem os bens que eu tenho, a riqueza que eu tenho, não me faz pensar no próximo, na necessidade do próximo. Isso não é ser cristão, meu irmão. Isso não é ser católico, porque o Evangelho é pobre, Cristo é pobre. Eu sei que nós precisamos de um trabalho, precisamos de um teto, precisamos sim de alimentar a nossa família, os nossos filhos, os nossos pais, mas isso não pode ser maior do que o reino dos céus. Isso não pode ser maior do que o Evangelho. Isso não pode ser maior do que Jesus, porque a nossa riqueza, o nosso tudo está em Deus e não aqui nessa terra. É isso que a mensagem do Evangelho quer dizer para nós neste domingo. Queremos ser ricos em Deus, orar, adorar, amar mais, ajudar o nosso próximo e não ajuntar algo para esta terra, aonde vamos deixar, aonde o outro quer brigar e quer arrancar de nós a nossa herança, porque construímos riquezas nessa terra. É muito melhor um pai instruir e construir riqueza espiritual no coração do teu filho. É muito melhor um esposo, uma esposa deixar para um ou para o outro a riqueza de ser consagrado a nosso Deus, de ser evangelizador, de ser um homem simples, humilde, pobre de coração, despojado, não apegado, simples, humilde de coração, e acreditar que a nossa riqueza está em Deus, porque o reino dos céus é o nosso lugar. Nós queremos buscar as coisas do alto e não as vaidades das vaidades. Que Jesus nos abençoe e nos ensine a ser pobre como este Evangelho, rico em Deus, não as coisas dessa terra, rico naquele que tudo pode, o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por nós, o pobre de Nazaré, aquele homem que veio simples e humilde, mas é dono de todo o universo, porque Ele é o nosso Salvador. Não ajuntemos nessa terra tesouros, porque a nossa realidade de fé, o nosso tesouro maior está no céu, nas coisas do alto, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, nos guarde e nos livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.